Boa tarde a todos vocês, meu nome é Wendel Polini, atualmente eu faço Engenharia Mecânica no Instituto Federal, estou no terceiro semestre e possivelmente virei a ser monitor de vocês no cursinho popular. Estou concorrendo para a vaga de Humanas, agradeço pela oportunidade e trouxe aqui para vocês um conteúdo que é de multidisciplinas, que também é comum que as pessoas que são mais voltadas para a área de Humanas tenham dificuldade. Mas não é bicho de sete cabeças. Eu montei um conteúdo para vocês e espero que venha a tirar as dúvidas, a sanear e propagar o meu conhecimento. Bom, falaremos sobre escala cartográfica. É muito comum no Enem e é muito comum por ter pegadinhas na hora de conversão. Então aqui eu explicarei e vocês entenderão melhor. O que é a escala cartográfica? É a proporção de redução da área representada no mapa. Ou seja, quando você tem uma estrada real, por exemplo, e você quer representar ela numa folha, é claro que você não conseguiria desenhar ou mostrar ela com o seu comprimento real, por não caber nessa folha. Então, por isso, temos as escalas, que são as proporções de redução, certo? Então, existe dois tipos de escala, a gráfica e a numérica. A gráfica ela não é tão comum nos vestibulares, mas pode existir. Então, aqui eu explico elas para vocês. Então, temos aqui uma variação de 100 a 200 em quilômetro. Então, aqui ele já está dando qual é a medida, certo? Então, você tem aqui que a variação é 100, ou seja, temos 1 para 100 nessa escala. E a mais comum, que é a escala numérica, que geralmente é a que cai nos vestibulares. Então, nós temos aqui 1 para 100 mil. Do lado esquerdo sempre será 1. Então, que é a razão da sua escala. Esse 1 sempre estará do lado esquerdo. E esse sinalzinho de dois pontinhos, seria igual, equivalente a 100 mil. 100 mil o quê? Qual seria essa medida? Sempre centímetro. Então, eu tenho aqui 1 para 100 mil centímetros. Então, a cada 1 centímetro da sua folha, do seu mapa, representa 100 mil centímetros na real, certo? Qual é a dificuldade, qual é a pegadinha que temos? Na hora de conversão. Então, você precisa entender e saber fazer toda a conversão de centímetros para o que o exercício está pedindo. Geralmente em quilômetro ou em metro, certo? Então, temos aqui que de centímetro você divide por 10, sempre, e vai ter a tua relação. Então, por exemplo, aqui, se você tem 100 mil centímetros e você quer em quilômetro, você vai dividir uma vez, dividir duas vezes, dividir três vezes, dividir quatro vezes, dividir 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil centímetros equivale a 1 quilômetro, certo? Então, isso é um método muito simples que você venha realizar para conseguir fazer a sua conversão. Mas não precisa ser assim. Quem tem dificuldade de decorar isso aqui, pode fazer de outra forma. Eu irei apresentar para vocês. O cálculo. O que seria o cálculo? Seria você descobrir quanto em centímetro tem na forma real ou na forma do mapa, dependendo do seu exercício, e saber o que se pede. Então, por exemplo, você tem uma escala de 1 para 250 mil centímetros. E ele fala que essa estrada é 8 centímetros no seu mapa. Então, o que seja, você tem que compreender que ele quer saber a medida real dessa estrada, certo? Então, através de uma regra de 3, você consegue chegar no resultado. Bom, então a gente realiza o cálculo. Se você quer em metros ou quilômetro, então qual que seria a sua ideia principal? Você sabe que 100 centímetros é 1 metro. Então, 2 vezes 10 a sexta, quantos metros? Aplica Tom Cruise, resolve essa regra de 3 e chega que equivale a 2 vezes 10 a quarta metro. E para quilômetro a mesma coisa. Você sabe que 100 mil centímetros equivale a 1 quilômetro. Então, 2 vezes 10 a sexta equivale a 2 vezes 10 a 1, ou seja, 20 quilômetros. Certo? Bom, como vocês perceberam, não é um conteúdo complicado. Basta você saber sobre conversão e saber interpretar o que se pede no exercício. É claro que você tendo 90 questões no seu vestibular,
Você pode vir a errar, talvez até por cansaço, mas não é um conteúdo difícil e de forma assim explicativa bem, você consegue realizar todos os exercícios. Então, você vê o problema, você interpreta esse problema e vê o que se pede. Você sabendo que é sempre 1 para X centímetro, você faz a sua conversão e consegue em metros, quilômetro, e assim você acerta e classifica no seu vestibular. Muito obrigado.